Então, com a mão no coração, vamos ler essas escrituras. Fale comigo, atitude é tudo. Então, tudo é atitude. Tudo é atitude. Você lê a Bíblia, você vê um livro onde mostra atitudes de pessoas que foram além e de pessoas que se perderam. Você lê Hebreus 11, você encontra um livro, um capítulo inteiro falando da atitude de fé daqueles que são chamados heróis da fé. Então, olha só, Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Isso foi a atitude, o que estava no coração dele, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, saiu a atitude do coração dele. Essa atitude externa é resultado de uma atitude interna. Agora, olha isso aqui. Às vezes, tem pessoas que me perguntam, né, de onde virá o livramento da nossa nação, o livramento de tantas pessoas que se encontram em situações várias, né, vivendo situações injustas. Aí as pessoas sempre pensam, a tendência da gente, a olhar e buscar algo sofisticado, né? Algo grande, sofisticado, de grande expressão. Aí você lê uma escritura como essa aqui, ó. Havia 4 leprosos à porta da cidade. Homens leprosos, doentes, que já por conta da sua condição, não podiam entrar na cidade. Eles não podiam conviver em sociedade, eles não podiam ficar com a família. Eles eram consideradas pessoas imundas, impuras, condenadas àquele estado de humilhação. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias ou de boas novas. E não podemos ficar calados.
Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então, olha só. Se você buscar o contexto, eles estavam vivendo um cerco por parte dos arameus, que já durava muito tempo, e isso causou um estrago lá dentro. Começa o texto com uma mulher gritando ao rei, numa situação trágica, que elas já tinham comido o filho de uma, e agora a outra não queria entregar, e ela estava gritando, o rei rasga as roupas, num sinal de desespero, de revolta, e se volta contra o profeta. Ou seja, é sempre assim, né? As pessoas vão fazendo as escolhas delas, e aí, quando as coisas ficam ruins, elas se voltam contra Deus, contra a fé, contra quem não tem culpa nenhuma daquilo. E aí, então, resumindo um pouco, o Eliseu libera essa palavra que em 24 horas, aquela situação onde eles estavam pagando um absurdo por cabeça de jumento, por fezes, esterco, né, que fala de pombo, era uma coisa tão assim degradante que não parece nem real, mas está na Bíblia. A Bíblia tem histórias que assustam mesmo. Você vê onde uma pessoa pode chegar se ela não estiver alinhada com Deus. O que ela pode fazer da vida dela, com a vida dela. Ou seja, a atitude, ela vai levar você para um lugar. Se a sua atitude for uma atitude alinhada com Deus, você vai ter alegria, sucesso. Mas se a sua atitude está desalinhada de Deus, você vai ter frustrações, vergonha, humilhações. Você pode pagar o preço, decidir pagar o preço para ter uma vida vitoriosa ou para ter prejuízos. Tudo é atitude. Atitude, a coisa mais importante que está acontecendo dentro de nós. É a atitude do coração. A Bíblia fala que, acima de tudo, nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. A nossa mentalidade é o volante da nossa vida. Do mesmo jeito que você usa o volante para guiar o seu carro, sua mente, a minha mente, a nossa mentalidade é como esse volante na nossa vida. Está guiando como eu penso. Eu não tenho controle do que acontece aqui fora, mas eu tenho controle do que eu falo. Ou seja, eu posso ter controle sobre o que eu penso, os sentimentos que eu vou manter. Eu posso ter controle sobre o que eu falo, como eu reajo às situações. Então, a história de que eu não tenho controle, você pode não ter controle de coisas que acontecem aqui fora, mas aquilo que acontece dentro de você, você tem controle, sim. Até porque a Bíblia fala que o Senhor nos deu um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio, de autocontrole, de autoliderança, de domínio próprio.
que é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu desenvolvo o fruto do Espírito, que dentre as 9 virtudes tem o domínio próprio. Uma árvore, ela não precisa de uma determinada espécie, ela não precisa fazer força para produzir aquele fruto que é inerente a ela. A mesma coisa, na vida de um cristão, quando ele realmente é um cristão, quer dizer, ele segue o modelo que é Cristo, ele tem o Espírito de Cristo, ele não precisa fazer força, está lá dentro. O que vai sair dele é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem como sair outra coisa. Afinal, somos cristãos e somos morada do Espírito Santo. Então, tudo é atitude. A sua atitude pode transformar um problema em bênção, mas também pode transformar uma bênção num problema, que é o que a gente vê acontecendo. A atitude, a nossa atitude influencia os nossos resultados. Se eu não gosto dos meus resultados, eu tenho que parar e descobrir, observar as minhas atitudes. E a atitude do coração. Porque o que importa para Deus é a atitude do coração. Eu posso fazer uma coisa certa aqui, posso, mas com uma atitude errada. Então, eu preciso ter a atitude certa no meu coração. Eu preciso ter, não basta eu ter a atitude certa aqui fora, eu tenho que ter a atitude certa aqui dentro. Queridos, a atitude é um negócio tão sério, que você lê no capítulo 12 de Números os nomes dos 12 espias. Só que você só conhece e fala de 2, que é Josué e Calebe. Porque os outros, eles não interessam. Eles passaram, a atitude deles foi de passar um relatório negativo, eles derrubaram pessoas, eles ofenderam a Deus. Deus disse que eles desprezaram a herança, a promessa. Eles foram murmuradores, reclamadores, amargos. Eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles. Eles, mesmo livres, permaneceram tendo atitudes de escravos. E você vai ter que escolher, ou você vai fazer da sua mente um reino, ou uma cela. Algumas pessoas estão na igreja há muito tempo e a mente não é um reino, mas uma cela, é uma prisão de porta aberta. Ela pode sair, mas ela decidiu, porque é uma decisão, você escolhe. É como ela acredita. Ela acredita em mentiras, então ela vive envolvida por mentiras. Ela fala porque ela pensa, porque ela alimenta sentimentos mentirosos. Então, olha só, nós já falamos aqui que a mudança é uma porta que abre do lado de dentro. Eu vejo gente tentando mudar as circunstâncias
aqui, mas você não vai mudar nada aqui fora se você não mudar aqui dentro. Então, eu estou o tempo todo, às vezes a pessoa está o tempo todo tentando, forçando para mudar as coisas aqui fora. Mas o seu problema não está aqui fora. O seu problema está aqui dentro. Está aqui. Então, voltando ao texto, o problema desse povo era interno. Eles julgavam que o grande problema estava fora, que eram os arameus. Mas ficou provado que quando o rei viu aquela situação tão dramática, ele se voltou contra quem? Contra o profeta. Aí o profeta vem e libera uma palavra profética. Ele disse, em 24 horas isso vai estar mudado. O oficial que o rei se apoiava, ele se apoiava no braço dele, disse assim, nem que as comportas dos céus fossem abertas. Quer dizer, esta é a postura da maioria. Você está falando, Deus vai mudar isso aqui. Qual é a resposta da pessoa? Lá dentro, ela pode não verbalizar, igual esse aqui verbalizou. Mas lá dentro, ele está o quê? Racionalizando. E ele está dizendo, não tem. Não, ela não entende. Ele não entende. Você está pregando para ele e ele está lá, né? O sabichão, a pessoa que eu conheço sobre o mercado, eu conheço o meio empresarial, corporativo. Não, coitada, ela não entende disso aí, ela não está vendo o mercado, ela não entende, ela não está lá no meio, ou ele não está lá. E você está falando de fé. Jesus falou algo muito, mas muito sério e repetiu. Seja feito conforme a sua fé. E você está pregando para a pessoa sobre fé, e ela está lá, cheia dela, da visão dela. Ela não abre mão, ela está presa. Imagina se Pedro tivesse ficado preso à experiência dele. Afinal, ele tinha uma empresa de pesca. Afinal, ele tinha acabado de vir de uma noite inteira de tentativas. Ele tinha lutado a noite inteira e não tinha junto com seus sócios e estavam frustrados, estavam lavando as redes. E ele falou exatamente isso. Eu pesquei a noite toda, mas não peguei nada, mas por causa da sua palavra. Ou seja, ele poderia, como muitas pessoas, olha, Jesus, me desculpe, mas você não entende de pescaria. Esse é o meu ramo, sou experiente na área. Então, naquele momento, ele se despiu de tudo que ele sabia e abraçou o quê? Uma palavra. Ele acatou aquilo no coração. Porque, queridos, a resposta está no coração. Dele procedem as saídas da vida. Então, quando o Eliseu liberou a palavra, esse homem deu uma resposta incrédula. Eliseu olha para ele e fala assim, pois vai acontecer, você vai ver, mas você não vai desfrutar do que vai acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você continua lendo o texto, ele viu tudo, mas o desespero do povo foi tão grande quando foi anunciado aquela vitória para todos eles, o cumprimento da palavra do homem de Deus, o povo saiu assim, de uma forma que ele foi pisoteado.
e ele morreu. Ele viu tudo, mas morreu. A incredulidade o matou. No caso do oficial do rei, literalmente, mas ele espiritualmente já era um homem morto. Então, algumas pessoas, elas já ouviram palavras e palavras, mas elas deram a mesma resposta. Elas pedem orações, elas passam na unção, elas participam das reuniões, elas aparentemente elas estão buscando a mudança, mas essa mudança não aconteceu dentro delas. E aí, olha só, o livramento, ele pode vir de um lugar, de uma forma que você nunca pensou. Quem pensaria que 4 leprosos seriam instrumentos de Deus para trazer boas novas para um povo que estava gemendo? Quem pensaria? Atitude. Eles disseram, olha, se a gente ficar, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, morre de fome. Se a gente for lá, também corre o risco de morrer ou não. Ou seja, eles analisaram a situação deles e foi assim, ó, o que nós temos a perder se nós tivermos uma atitude corajosa de irmos até os arameus? O que nós vamos perder? Olha para a nossa vida, se entrar na cidade morre de fome, se ficar aqui vai morrer também, se for lá corre o risco, mas pelo menos nós tentamos. A atitude deles, de coragem, de fazer um negócio que causava medo, afinal a cidade estava fechada por conta do inimigo. Causava medo. Mas eles foram. E olha o que Deus tinha feito. Você vai ler todo o texto, tudo se cumpriu como Eliseu havia falado. O Senhor fez com que os arameus ouvissem um barulho como se fosse de uma cavalaria, de um exército. Quando chega a hora, queridos, o inimigo ouve um barulho que ele nunca ouviu. Ele ouve uma voz que ele nunca ouviu. Quando chega a hora, Deus pode usar o inusitado do inusitado, o improvável do improvável. Ele pode usar leprosos, que na Bíblia era assim, o estado mais terrível de uma pessoa, terminal, acabou para essa pessoa. E foram estes leprosos aqui, que foram os que levaram os instrumentos para levar boas notícias. Os que tiveram coragem de ir até o acampamento arameu, e eles viram que eles tinham ido embora. Eles tinham fugido, deixando tudo. Riqueza, você vê. Eu li para você, tinha ouro, tinha prata, tinha muita comida, tinha tudo que você possa imaginar, que ia mudar o estado, e em 24 horas, a condição, eles saíram de uma condição extrema, miserável, para uma condição altíssima. Eles foi exatamente o problema, a solução. O grande problema da vida deles foi a grande bênção deles. Você vê, para Deus, Deus não está preso no tempo. Eu estou presa no tempo, você está preso no tempo. Deus não está preso no tempo. Em 24 horas, eles saíram de um estado miserável
lamentável, assim, tão lamentável que mães estão comendo seus filhos. Não parece real, mas é verdade. Para um estado de honra, de abundância, de prosperidade. Foi assim, uma virada praticamente instantânea. De nada para muito. Por quê? Porque foi liberada uma palavra e 4 leprosos creram. O oficial do rei não creu. Mas os leprosos, aqueles improváveis, creram, e eles foram os portadores de boas notícias, eles foram até o acampamento, eles comeram, pegaram o que eles queriam, aí eles pararam de dizer, não, isso não é certo. Então eles tiveram a atitude de ir, eles tiveram a atitude de pegar o que eles queriam, mas também tiveram a atitude de entender, não, isso não está certo, isso não é só para nós, isso é para salvar todo mundo. Aí eles correm e anunciam, e aí sai todo mundo naquela alegria, e o estado daquela cidade, daquele povo, mudou completamente. Então, a verdade é que nós estamos a uma atitude da nossa vitória. O que tem faltado em muitas pessoas é atitude. É ter a atitude certa. É entender que eu posso não ter o controle das coisas que acontecem aqui, mas eu tenho aqui. E quando eu tenho aqui, eu mudo o que está aqui. Atitude, queridos, é igual gripe, é contagioso. Por isso que a Bíblia vai falar muito sobre o cuidado que temos que ter com quem andamos. O Salmo 1. Porque se você anda com alguém que tem uma má atitude, com alguém que é negativo, é incrédulo, isso vai contagiar. Tem pessoas perecendo, porque por mais que estejam ouvindo, não deixam entrar. Não deixam. Na velha aliança, a busca era para sair do deserto. Na nova aliança, nós somos levados a transformar o deserto, como está no Salmo 84. O Negueb vai florescer. Você transforma situações, porque você vai ver Paulo nos apresentando como arquitetos culturais. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vocês não reclamam da escuridão, vocês acendem a luz, a lamparina, vocês vão lá e iluminam o que está escuro. Vocês mudam. Então, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. Olha a visão do salmista. A minha alma, a alma é o quê? O centro das nossas emoções, como você pensa, como você sente, suas vontades, suas emoções. Então, ele está dizendo que tudo nele, a mente, o coração, suas emoções, seus sentimentos, as suas vontades, estavam voltados para Deus. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo.
Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar. Com certeza ele deve ter visto algum perto do altar do Senhor no templo, algum ninho de passarinho ali. E ele olhou e viu aquilo e falou, gente, que coisa incrível. Até a andorinha, o pardal buscou fazer um ninho no altar do Senhor. Até o pardal achou um lar. E a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Para onde nós vamos, a felicidade está em estar em Deus, na sua casa. Louvam-te sem cessar. As pessoas estão louvando a Deus sem cessar. Como são felizes os que em ti, encontram força. E os que são peregrinos de coração. O que é um peregrino de coração? É alguém que aqui dentro sabe, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou de passagem. Eu estou aqui, mas este não é o meu lugar. Aí olha só, ó. Ao passarem pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. Ele não fica chorando. Ele transforma circunstâncias, ele transforma situações. A atitude dele, quando ele passa por um vale, que é para chorar mesmo, qualquer um ia desabar ali. Ele transforma aquele vale em fontes, num lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho. Olha como que é a atitude dessa pessoa, que é apaixonada por Deus, que anela por Deus, que o prazer dele é estar na casa do Senhor. Ele prossegue, ele não para, ele continua vivendo a vida dele, seguindo em frente, de força em força. Não é hora estou pendengando, hora estou caindo, hora estou assim, hora não. É de força em força, é de glória em glória, é de graça em graça, é de favor em favor, é de alegria mais alegria. E porque ele não tem situações que vão pesar, tem, mas ele não reclama. Ele não reclama, porque ele sabe que a boca, ela tem o poder de criar. Nossas palavras criam. Palavras criam. E ele não quer criar aquilo que ele não deseja viver. Ele vai transformar as situações. É o que ele vai fazer. Então ele vai o quê? De força em força. Até que cada um se apresente a Deus em Sião. Até o final. Como é que ele vai? Até o final. Até o fim. Assim, de força em força. Porque ele é um peregrino de coração. E ele é um transformador de situações. Ele agora entende que a questão não é sair, eu quero sair do deserto, não, eu mudo o deserto, eu faço o deserto florescer, eu faço arrebentar, como disse o Isaías, manancial no deserto. Eu vou fazer arrebentar manancial no deserto. Agora eu transformo o deserto. Ouve a minha oração, ó Deus, Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, que és nosso escudo. Escudo, você sabe, aquilo que nos protege. Trata com bondade o teu ungido, bondade é favor.
Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta. Eu prefiro ser o porteiro. Ele era o rei. Eu prefiro ser o porteiro da casa de Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Eu prefiro ser o porteiro. Eu não tem problema se eu ficar do lado de fora, sendo o porteiro da casa de Deus, do que habitar nas tendas dos ímpios. Eu não quero isso para a minha vida. O Senhor Deus é sol e escudo. Quer dizer, o sol brilha. Escudo, proteção. Então, o Senhor é quem brilha na minha vida. E é através de Deus, escondido nele, que a minha vida vai brilhar, eu vou levar luz, eu estarei protegido. O Senhor concede favor e honra. Ele concede o quê? Concede o quê? Concede o quê? Sim, Ele concede favor e honra. Deus concede o quê? Isso, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ou seja, quem está inteiro em Deus. Eu não estou de passagem. Eu estou inteira em Deus. Corpo, alma e espírito. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meu Deus, como é? Olha a atitude do salmista. Olha a mensagem que ele deixou para nós. Olha a atitude dele. Ele sabia como viver, como proceder, como se comportar. Ele tinha tudo muito claro dentro dele. A atitude claramente era uma atitude do coração, era o que estava dentro dele. Então observa que 4 leprosos mudaram a condição de um rei, de uma cidade inteira, de um povo, de famílias. Aqueles que ficavam do lado de fora, que ninguém queria saber, que ninguém acreditava. Quando eles tiveram uma atitude de fé e coragem, eles mudaram a vida deles e a vida de todo mundo. Eles tiraram o povo de uma condição miserável para uma situação de riqueza, onde tinha ouro, prata, alimento em abundância. Como? Quando eles creram e agiram a fé. Quando eles creram e arriscaram tudo. Quando eles creram e fizeram aquilo que a maioria não faria. Quando eles creram e acreditaram que eles podiam fazer algo diferente, ao invés de cruzar os braços e esperar a morte. Eles podiam. E a vida deles, a vida mudou, eles levaram mudanças, porque foram eles que anunciaram, foram eles que tiveram a coragem de ir, de ver, de anunciar. Então, isso é forte. Atitude. O que tem faltado em muita gente? Atitude. Autoliderança, autocontrole. Atitude. De crer, de se mover em fé. Atitude. De arriscar na fé. De acreditar que sim, você pode mudar uma situação terrível. Você pode fazer um deserto florescer. Você pode mudar
o estado em que você está completamente? Você pode, se você acreditar. Então, essa história de que a situação era terrível, e veio uma palavra de onde? Do governo, do rei? Não, o rei era gritando, ó, a atitude do rei, leia lá que você vai ver, gritando, rasgando as roupas, ameaçando Eliseu. Ou seja, esse rei tinha condições de mudar alguma coisa? Não. A mudança deles não veio pelo governo, pelo rei, nem por alguém que estava ali, porque quem estava naquela situação já tinha se entregado. A mudança veio de uma palavra liberada por Eliseu, que 4 leprosos creram, Deus cumpriu o que foi dito, eles tiveram a coragem de ir lá ver e de levar as boas notícias. Que era outra coisa também, a coragem de ir ver e depois de voltar e anunciar aquela notícia, trazer aquela notícia. Porque lembra que eles eram excluídos da sociedade e considerados impuros. Então eu fico encantada porque a Bíblia está cheia de histórias assim. A menina levada como escrava por Naamã foi a porta de salvação para ele. 4 leprosos foram a porta de salvação, de libertação, de prosperidade para eles. E assim por diante. Tantos. Pessoas que a Bíblia não fala o nome, mas que tiveram uma importância. Por quê? Porque creram. Creram. E é o que Deus está falando aqui. Atitude. A atitude no seu coração e do seu coração. O que está aqui dentro. Que você coloca para fora. Você pode fazer da sua mente um reino ou uma jaula, uma cela. Sua mentalidade é o volante da sua vida. Você escolhe se você vai ficar aí rasgando as roupas, gritando, reclamando, falando de todos os problemas e das coisas que não deram certo, ou você vai se levantar e vai dizer, eu vou arriscar na fé, eu vou ter uma atitude diferente, eu vou transformar isso aqui. E você vai, se você crer. Em nome de Jesus, você vai. E aqui tem uma mensagem profética. Uma situação terrível foi mudada em quanto tempo, gente? 24 meses, 24 horas. E você pode ler o início do texto, você vai ver os detalhes do horror que eles estavam vivendo. E se Deus liberou uma palavra pelo profeta que podia aquilo ser mudado, e quem creu viveu, esse Deus é o mesmo, o Senhor não muda, por isso que vocês não são consumidos. Ou seja, de um momento para o outro, você pode mudar o seu estado, você pode ser promovido a um sonho de uma vida. Talvez você sonha com ocupar um cargo que amanhã você pode chegar lá e dizer, ser chamado pelo seu chefe, pela sua liderança máxima e ser convidado. Recentemente, nós recebemos uma ligação de alguém que foi convidada. E por que essa pessoa nos procurou? Porque ela estava com medo de assumir como CEO de uma grande empresa israelense, porque ela não estava se sentindo capaz. Ela tinha uma vida destruída e foi aqui, através dessa fé, foi subindo, foi subindo. E agora, ela foi convidada a ocupar esse cargo
assim, que é o sonho. Pensa um cargo assim. Ela estava com medo. Ela estava com medo. E foi tão interessante que eu não tenho muito contato. Ela fez a viagem comigo para Israel. Foi onde eu tive mais contato com ela. Ela é da igreja. Então, ali ela ficou um pouco mais... Eu pude falar mais com ela. Então, isso significa que não seria, por eu não... Ela congrega numa das nossas congregações aqui. Então, ou seja, talvez eu não me lembrasse dela e, de repente, o Senhor começou a me trazer ela para que eu orasse, eu não sabia pelo quê. De repente, eu estou na hora do almoço, o Anderson vem e fala que tinha recebido uma mensagem assim, e tal, e tal, e tal, e que ela estava tensa. E eu falei, gente, eu fiquei impressionada. E eu falei para ele, não. O Senhor tem me trazido essa moça a orar por ela, eu nem sabia por quê. Diga para ela não ter medo. Deus tem isso com ela. Ainda mais no momento, e ela disse isso, a obra neste momento precisa, ela sabia, foi exatamente nesse momento agora, né, de transição e compra de prédio e tal, e ela saiu da boca dela, ela disse, eu sei que a obra precisa, mas eu não me sinto preparada. E eu disse fala para ela não temer. Ela tem que seguir adiante, porque Deus está colocando algo diante dela. Então, quer dizer, de um momento para o outro, você pode, essa promoção chegou na vida dela no momento que ela não esperava e nem se sentia capaz e nem queria assumir, estava prestes a desistir. Um negócio pode vir da noite para o dia e ser tão fluido. Sabe aqueles negócios que às vezes você leva meses para fechar e tem aquele que você mostra, negocia, vai, num dia aquilo está fechado. Aquilo é tão fluido que você fala, meu Deus, eu nunca vi um negócio assim. Deus, quando Ele coloca a mão em uma coisa... Você não fica mais lá dando murro em ponta de faca. Aquela coisa onde você tem que colocar uma força fenomenal para uma coisinha assim sair. É isso que parece ver. Quando a pessoa tem, a mente dela é uma jaula, é uma cela, ela vive dessa maneira. Quando é um reino, ela tem uma mentalidade de abundância, de reino. Então, ela simplesmente dá o que a fé exige, ela tem atitude de fé, porque ela sabe que com Deus é isso aqui. Uma situação caótica pode mudar em 24 horas? Literalmente, pode. Pode. Uma doença incurável, vir um outro diagnóstico, um outro exame com diagnóstico totalmente diferente. Mudanças que você pensava que demoraria demais para acontecer, de repente, aquilo simplesmente começa a fluir e acontecer. Então, tudo é atitude de fé. Quando está aqui, eu acredito, sai. Enquanto algumas pessoas, o que sair delas é sempre a continuar saindo as mesmas coisas, reclama, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Tudo aquilo que nunca funcionou e que ninguém vai se importar. Ninguém vai dar muita ou nenhuma importância para alguém que, quando fala, é sempre num tom de ameaça, ou de fuga, ou de entrega. Não, nós damos crédito para quem levanta e tem uma atitude de fé
e vai, se move em fé e acredita, sim. O que faltava era mudança aqui. Se mudar aqui, vai mudar aqui. Quando muda aqui, muda aqui. É uma atitude de fé aqui dentro. Quando realmente eu acredito aqui, eu vou me mover, eu vou falar de maneira que eu vou atrair esse poder para a minha vida. Isso vai acontecer. Então, com a mão no coração e os seus olhos fechados, eu convido você a fazer uma oração de mudança. Você está saindo de um lugar que não funciona, que não tem te levado a evoluir, que você não quer estar, que não faz sentido mais. E você está o quê? Se levantando. Para transformar seus desertos. E não apenas tentar sair desesperadamente dele, mas transformá-lo. É uma atitude interna. Levanta. Levanta com fé. Com a decisão de que as coisas não vão ficar no mesmo lugar da mesma forma. É uma atitude de fé. Você acredita que você pode mudar, que a sua fé pode trazer mudanças. Quando você passa pelo vale de Baca, você transforma num lugar de fontes. E você vai prosseguindo de força em força. Que não importa a sua condição atual, como a dos leprosos, ou mesmo do pessoal que estava dentro da cidade. Se vem uma palavra e eu creio, e eu arrisco na fé, a minha vida muda. A minha vida é transformada. Por quê? Porque eu criei e me movi em fé. Eu criei e dei passos de fé. Quando você crê e se move, você vê a ação de Deus. Meu Deus Todo-Poderoso, venha com poder aqui, Senhor, e toca os corações. Traga clareza, Senhor. Eu repreendo essa escravidão mental, essa cegueira, que venha luz, clareza e libertação, que ela entenda, que ela adquira consciência e tenha atitude, Senhor, uma atitude de fé, de coragem, onde ela avança e muda circunstâncias, e muda situações, e muda o quadro da vida dela, porque creu na sua palavra, porque decidiu prosseguir de força em força, porque se apossou da palavra, porque não olhou para a sua condição atual, mas olhou para o Senhor. Ah, Deus, Saul e o exército olharam para o tamanho do gigante. Davi olhou para a sua grandeza. Tudo que nós temos que fazer é olhar para ti, para a sua grandeza. O que eu não posso, o Senhor pode. O que eu não tenho, o Senhor tem. O que eu não consigo, o Senhor consegue. É de glória em glória, é de força em força, é prosseguindo para um nível mais alto, é transformando os vales de lágrimas em vales de fontes, é mudando, Senhor, é transformando o deserto e o levando a florescer e frutificar. Ó Deus, que a incredulidade saia, as dúvidas saiam agora, toda dúvida, todo peso, angústia, sentimento de impotência, saiam em nome de Jesus agora. Eu repreendo
todo sentimento de impotência, de incapacidade, saia em nome de Jesus. Todo pensamento maligno, sentimentos malignos, eu repreendo em nome de Jesus. Todo bloqueio mental, todo ataque nas emoções, eu repreendo em nome de Jesus. Todo ataque na vida desta pessoa, toda seta demoníaca de enfermidade no corpo, na alma, saia em nome de Jesus agora, e que ela receba vida, força, restauração, mudanças, poder para transformar os vales de Baca, poder para virar, para viver viradas, mudanças inacreditáveis, poder para atrair as mudanças, poder para crer, poder para se mover, poder para ter uma atitude de fé como ela nunca teve antes e sair da condição de abandonada, envergonhada, humilhada, que está à porta da cidade, para um anunciador de boas novas, para sair da condição de leproso, para anunciador de boas novas, para anunciador de boas novas, para sair da vergonha, para a dupla honra, em nome de Jesus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Quando uma pessoa crê, tudo que ela tem que fazer é crer. O problema de muita gente está aí, Senhor. Até hoje a palavra não entrou e não a levou a romper. Porque quando nós rompemos internamente, nós rompemos na vida. Quando muda dentro, muda fora. Quando acontece uma renovação no modo de pensar, na nossa programação, quando nós cremos na verdade, a mentira não tem mais poder sobre nós. Eu oro por mudanças. Eu oro para que saia hoje, ao término desta reunião, que saia um povo tomado por fé, confiança e certeza. E que nada mais fique no mesmo lugar, que cada um seja tomado por esse poder, por essa graça, por unção, por renovo, seja renovado, seja fortalecido, seja erguido, se posiciona para viver as mudanças. Aqui tem uma liberação profética. Em 24 horas a vida daquele povo mudou. É Deus dizendo para você, de um momento para o outro, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua condição, eu posso tirá-lo de leproso para anunciador de boas novas. Que ela creia, Senhor. Tudo o que nós temos que fazer é crer, crer e crer, crer e crer, 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 crer e prosseguir de força em força. Que nós somos arquitetos, nós podemos mudar situações, nós podemos mudar. O Senhor continua mudando corações, curando, libertando, abrindo portas. O Senhor continua mandando terremotos que estremecem. O Senhor continua o mesmo. O Senhor continua curando o cego, o aleijado espiritual, o cego espiritual, tirando da miséria aquele que não via saída. O Senhor continua levantando o pequeno. O Senhor continua o mesmo. Tudo o que temos que fazer é crer. Abençoa esta reunião. Venha com poder, unção e graça. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma, com a mesma visão, no mesmo lugar,
mas que a mente tenha sido mudada, renovada, ampliada, que corações tenham sido mudados, tocados profundamente e que saia um povo renovado e transformado. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, venha com poder sobre nós, fala aos nossos corações e que possamos sair num nível altíssimo para que o teu nome seja glorificado na nossa vida e através de nós. Obrigada por tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Estamos debaixo do teu sangue e anjos poderosos estão ao nosso redor e sabemos que tu estás aqui, Espírito Santo. Seja conosco e guia-nos. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.